os versos também de 9 a 11. Efésios 3, os versos 9 a 11. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. E para a meditação deste dia, então, com a graça do Senhor, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, os versos 3 a 7. 1 Timóteo 1, 3 a 7. Quando eu estava de viagem, Paulo dizendo, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, nós te bendizemos, te agradecemos, nos dobramos, Senhor, à tua glória. Obrigado porque, pelos olhos da fé, podemos contemplar a beleza do Senhor. Podemos nos achegar a Ti, ó Pai, nesta noite, em confiança, pelo habitar do Teu bendito Espírito Santo, manifestando a nós as belezas e as glórias de Cristo. Ó Jesus, nós Te adoramos. Como já dito nesta noite, nós o desejamos. Queremos, ó Jesus, cada dia mais desejar somente o Senhor. Quem sabe, Pai, um dia possamos dizer em plenitude: o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Senhor, sustenta-nos, toma-nos, conduza-nos, que o Senhor possa lançar luz sobre a Tua palavra lida e que ela, que é viva e eficaz, possa nesta noite, por Tua ação, penetrar os nossos corações, romper-nos de dentro para fora, para que possamos resplandecer a Tua luz. Ó Jesus, Te agradecemos e oramos em Teu precioso nome. Amém. Então esse é o 111 tempos, em torno desse assunto. São 111 ministrações, ainda restam algumas que o Senhor tem me dado, sobre então o assunto contemplando o eterno propósito nas Escrituras. Então entendemos, que a base da palavra gira em torno daquilo que Deus planejou para o seu Filho. Então toda a palavra do Senhor revela Jesus Cristo, e por trás dessa revelação está então esse plano, que inclui então a vinda do Verbo, a encarnação, o seu tempo aqui na terra, a sua morte, a sua ressurreição, a sua entronização e também a sua segunda vinda. Então todas as Escrituras apontam para esse plano eterno que Deus planejou para o seu Filho. Então o Pai, Filho e Espírito Santo planejaram este propósito, Deus então, naquele momento crucial da cruz, ele abandona o seu Filho por causa do propósito, o Filho se mantém ali na cruz por causa do propósito, o Espírito Santo é derramado porque o Filho concluiu o propósito, está consumado. Então é muito claro para nós que esse está consumado não toca só a salvação nossa, mas toca muito mais do que nós. Nós não somos o centro de nada, Então o Evangelho não gira em torno do homem, a cruz não é para o homem, a cruz é para Deus em primeiro lugar, Pela cruz então Deus obteve
o cumprimento do eterno propósito, e em breve o seu Filho será manifesto em glória, né, segunda vez, ou coloquemos na sua segunda vinda. E por graça, então, por isso estamos contemplando o eterno propósito, nós somos chamados a participar deste momento maravilhoso. Então nós temos contemplado isso, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo, e falamos isso em submissão àquilo que Deus irá fazer, então, na consumação da sua segunda vinda, o reino e a nova Jerusalém. Então, para meditarmos nesse tempo de hoje, separamos esse texto, entendemos do Senhor, então, 1 Timóteo 1, os versos 3 a 7, são 3 expressões aí importantes, então, que nós vamos destacar. Como sempre, essas tríades, sempre temos construído em cima de tríades, então há muitas tríades nas Escrituras, porque revela então a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então as 3 expressões que vamos separar e vamos meditar nesta noite, estão aí no verso 5, coração puro, consciência boa, fé sem hipocrisia. Coração puro, consciência boa, fé sem hipocrisia. Mais estritamente, então, coração, consciência e fé. É uma relação, então, que tem uma ligação muito direta ao eterno propósito. E, obviamente, que nós não vamos levar ao pé da letra o contexto da carta, apesar de que o próprio texto fala algo sobre isso, vamos apenas citar, mas nós vamos pegar essas 3 expressões, obviamente, sem perverter as Escrituras, e vamos colocar, então, tendo como pano de fundo, assim temos feito, o eterno propósito. Irmãos? Então lembre-se que o momento de contemplação tem como pano de fundo o eterno propósito, e não essencialmente a epístola, não essencialmente o autor, não essencialmente aquele que foi alvo da epístola, mas o alvo, o fundamento é o eterno propósito. E podemos fazer isso tranquilamente, como temos feito até hoje, obviamente sem precisar negociar nenhuma das verdades aqui descritas. Então, para aqueles que estão tomando nota, uma consideração inicial antes da letra A. Se você observar o verso 3, final aí, outra doutrina, não ensinem outra doutrina. Então, a essência de Paulo sempre vai girar em torno disso. Outra doutrina. As admoestação dele, essa é mais uma, a Timóteo, que pastoreava em Éfeso, é a preocupação com a sã doutrina. E essa sã doutrina, ele vai escrever por várias cartas, mas a carta que registra a essência mais fundamental da doutrina é a carta aos Efésios. E a essência da essência é o novo homem da nova criação, descrito no capítulo 2 de Efésios. Por quê? Porque esse novo homem da nova criação é esse homem espiritual do qual Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Esta é a realidade do cumprimento do eterno propósito. Então ele está preocupado com a doutrina. Essa é a doutrina, essa união, Cristo e a igreja. Grande é esse mistério. Quando ele escreve a carta aos Romanos, ele está preocupado. Olha, os judeus não é melhor do que os gentios, porque em Cristo o que prevalece é aquele que crê em Cristo, e não a sua descendência, a sua genealogia. Então toda a vida de Paulo com relação à doutrina está preocupado em centralizar Cristo, e Cristo no centro do plano eterno de Deus. Então essa é uma nota muito importante no contexto, porque monta para nós essa base. Olha, não podemos sair fora do que o irmão João acabou de dizer, sustentar aquilo que é a palavra de Deus, o que de fato está revelado nas Escrituras. E o que as Escrituras têm para nos revelar é a centralidade de Cristo no desejo, na vontade, no propósito, no amor de Deus, o Pai. Nada, irmãos, vai além disso. Nada pode ocupar esse lugar, nem mesmo você, nem mesmo eu, nem mesmo a igreja, nem mesmo as famílias, nada e ninguém pode ocupar esse lugar. Esse lugar é do Filho, e nós estamos nele, por isso podemos desfrutar, como sendo a sua noiva. Então, o contexto é o desvio da verdade, outra doutrina. Depois nós vamos ver o que significa essa outra, tá? Já vamos chegar lá. Mas então, guarde isso.
Então, por que chegamos a esse texto? Porque é um texto que sustenta a doutrina, sustenta o eterno propósito. Tá? Então, agora sim, letra A. Coração puro. Então, me permitam frisar. Nós vamos abordar o coração puro, tendo como pano de fundo o eterno propósito. Se nós ficássemos apenas no contexto da carta e da admoestação, ele está falando de uma vida pura. Nós vamos abordar isso também, né? Mas a essência do coração puro nas Escrituras é a essência de um novo coração, é a essência de um coração de carne, prometida lá em Ezequiel 36. Nesse tempo que Timóteo está vivendo aqui, Timóteo já tinha um coração de carne, assim como nós aqui temos um coração de carne. Calma que nós vamos estreitar e explanar um pouco mais essa pureza do coração. Mas ninguém pode, em primeiro lugar, se colocar como tendo um coração puro, porque na verdade só o Senhor Jesus teve esse coração. Só ele teve um coração reto e puro. Ainda que Jó tem aquelas 4 descrições lá da vida dele, nós vimos que Jó tropeça e cai como homem que o era, né? Então, a essência do coração puro está no Senhor Jesus. Quando ele vem habitar em nós, então essa realidade dele vem morar em nós. Tá? E como então que isso se traduz para nós? Então agora nós temos um coração que é apto a ser guiado pelas direções do Espírito Santo. Então essa é a essência de um coração puro, coração de carne, a essência. Já vamos ver na prática. Tá? Então a essência é que todos nós que estamos aqui nesta noite, se cremos no Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, nós temos esse coração que é apto a responder às direções do Espírito Santo. E para qual direção o Espírito Santo vai nos guiar? Para Cristo. Ele é o Espírito da verdade e ele vem revelar Cristo. Isso é que está descrito então em João capítulo 16. Mas, então, dando um passo para a prática, a expressão puro, e aqui também por conta desse contexto de mistura de outra verdade, de outra doutrina, então a essência aqui desse contexto, e expandindo um pouquinho mais a essência de pureza nas Escrituras, fala justamente de ser sem mistura, sem contaminações, né? Então essa é uma tradução mais essencial, sem contaminações. Inclui o contexto aqui, sem mistura. Qual a tendência desse contexto aqui? O que eles estavam querendo misturar? Então, não é intuito explanar a carta, obviamente, mas esses então que estavam se colocando como mestres da lei, eles estavam querendo fazer o quê? Eles estavam cativando mulherinhas que aprendem e nunca chegam a conhecer a verdade. Eles estavam cativando essas mulheres e estavam tentando trazer princípios da lei para a realidade de Cristo. Então eles estavam querendo fazer o que acontece hoje em muitos lugares, né? Nada mudou, né? Nós precisamos de símbolos, rituais, formas, expressões, né? De um modo geral tiradas do Antigo Testamento, de um modo geral mais místicas, para podermos unir a Cristo, para então nós podermos conhecer um pouco mais de Cristo. Nós não precisamos de nada disso. Nós temos a habitação do Espírito Santo e é Ele que revela Cristo. Então, a palavra puro aqui fala de sermos livres dessas misturas, de usarmos a lei de uma forma errônea, né? Qual é a função da lei, segundo as Escrituras? Revelar que nós somos pecadores. Só isso, né? Como diz o irmão, está cansado de ouvir isso? Um grande espelho que desce do céu e se colocou na sua frente e na minha frente. Quando nós olhamos aquele espelho, nós vimos, nós somos pecadores, porque nós não conseguimos cumprir isso. Tá? E eles estavam então de alguma maneira tentando introduzir essa lei, e isso não acontece só aqui nesse contexto de Éfeso, mas em outras cartas também Paulo vai trabalhar isso, cartas às vezes mais até acaloradas na admoestação com relação a isso. Então nós sabemos que toda a verdade que precisamos está em Cristo, e é o próprio Cristo.
A lei não pode acrescentar nada a Cristo, muito pelo contrário, Cristo é o cumprimento, tanto ele cumpriu, como ele é o cumprimento da lei, ele é a lei final, né? Ele é a lei do Espírito, ele é a lei da liberdade, tratada por Paulo em Romanos 8 e Tiago capítulo 2, né? Então o próprio Senhor é essa realidade da vontade de Deus. A lei é só uma sombra daquilo que poderia então de alguma maneira agradar a Deus. Então, qual as consequências que nós vamos colher se nós nos desviarmos desta realidade, se nós nos desviarmos da centralidade de Cristo, se nós nos desviarmos de que tudo, né, tanto a palavra que recebemos, como as circunstâncias que o Senhor provê, todas essas coisas cooperam para o bem do propósito, especialmente na vida daqueles que amam ao Senhor. Quem são os que amam ao Senhor? Aqueles que aguardam a sua vinda. Então, irmãos, quais as consequências? Então, você viu essa palavra outra, né? Outra doutrina. Essa palavra só aparece uma outra única vez no Novo Testamento. E isso, quando isso acontece, é muito significativo. Por quê? Porque quando nós juntamos, nós vamos ver então, ter um quadro, né? Então Paulo está falando, não se desvie desta doutrina. E aí ele vai nos explicar o que vai acontecer se nós nos desviarmos. E aí essa outra palavra então, no Novo Testamento, está aqui na carta de Paulo a Timóteo mesmo. Então abra comigo no capítulo 6. 1 Timóteo 6, 3. Veja aí, logo no início já aparece: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinos segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem manias por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações ou discussões sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então aí está explicado, irmãos, o que acontece quando nós baixamos a nossa bandeira. Qual a bandeira que nós sustentamos? A verdade, a palavra. Mas, irmãos, perverter a palavra tem o sentido de pregar a palavra parcialmente, isso é perverter a palavra. Acrescentar algo à palavra que a Bíblia não diz, isso é perverter a palavra. Sustentar a verdade, ou, uma vez conhecida a verdade, não manifestá-la, isso é perverter a palavra. Aqueles que detêm a verdade e não manifestam serão julgados com juízo. Então, são muitas relações que pervertem a palavra. E aqui nós não vamos nos arrogar essencialmente de que temos a palavra, mas vamos deixar o conceito, né? O que nos importa não é quem tem ou quem não tem a palavra, nesse momento. Nos importa é quais as consequências, se nós não sustentarmos a palavra. Então é uma lista muito grande aí que já li e não vou repetir, né? Mas contendas, invejas, provocações, difamações, suspeitas, perversidade e até mesmo lucro. Se você olhar à nossa volta, irmãos, é o que nós vemos. Mas eu queria apenas destacar uma aqui no nosso meio, né, nesse momento, que é a expressão suspeitas. Há uma coisa que é muito danosa nas nossas vidas, é nós deduzirmos algo. Sabe, irmãos, você vê o irmão, ou você ouve alguma coisa do irmão, ou você pensa alguma coisa e você deduz a partir disso, né? Graças ao Senhor nós temos podido experimentar aquilo que ministrei no domingo, sermos verdadeiros, né? Nós não precisamos deduzir o que o outro está pensando ou fazendo, nós podemos chegar uns aos outros e então nos arrogarmos em irmandade.
Então, uma das piores coisas é nós deixarmos a nossa mente deduzir coisas, né? Pensar situações, né? Mas isso é fruto de um grupo que não está alinhado à palavra. Se nós estamos alinhados à palavra, irmãos, não haverá esse tipo de situação em nenhuma das outras. Por quê? Porque nós cremos que o que temos recebido é a palavra do Senhor, e nós vamos receber testificações disso. Nós vamos receber de um irmão, de outro irmão, nós vamos receber na prática, nós vamos viver essa realidade. Então o coração que nós temos é um coração apto para discernir se é a palavra do Senhor ou não é. Só que nós temos duas realidades. Nós temos o povo de Bereia que checava e podia compreender se era a palavra do Senhor ou não. E nós temos um povo, descrito aqui no capítulo 4 de Timóteo, que iria ignorar essa unção e iria buscar palavras que os seus próprios ouvidos queriam ouvir. Então uma coisa é nós abrirmos os ouvidos ao Espírito Santo para ele dizer a palavra de Deus. Outra coisa é nós taparmos o ouvido e não queremos ouvir o que o Senhor está dizendo, porque queremos ouvir o que homens estão dizendo. Então é uma responsabilidade muito boa, por isso, muito séria. Por isso coração bom, coração puro, coração simples. Aonde que está isso, irmãos? Aonde que está essa realidade? O próprio Senhor Jesus deixou isso para nós. Anote o texto, Mateus capítulo 6, os versos 22 a 23. É o texto que fala de olhos simples. E o que significa olhos simples? Significa olhos que têm um só foco. Um só foco. Nós temos dois olhos. Você já tentou focar em dois lugares diferentes para ver se você consegue? Nós não conseguimos, irmãos. Se eu botar o meu dedo aqui, ou eu olho para vocês e o dedo está embaçado, ou eu olho para o dedo e vocês estão embaçados. Porque nós somos criados para contemplar o Senhor. Um só foco. Então o coração simples, irmãos. Por isso que nós buscamos não sermos um ajuntamento que necessita de muitas coisas além da palavra. Nós não precisamos, irmãos. Nós não precisamos de uma boa música para sentirmos a presença do Senhor. Isso pode acontecer? Pode, mas sem a música nós sentimos também. Nós não precisamos de uma boa oração para entender que o Senhor está no nosso meio. Sim, com a oração isso pode acontecer, mas nós também podemos sentir a presença do Senhor no silêncio. Até mesmo, irmãos, nós não precisamos de uma palavra inteligente e eloquente para entender que o Senhor está no nosso meio. Porque não é dessas coisas que o Senhor necessita para falar aos nossos corações. Ele necessita de quê? Um coração expectante, vivo, de carne, sensível ao falar do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo tem a dizer? Cristo é o centro do eterno propósito. Então esse é o sentido mais abrangente de um coração puro, simples, focado, que deseja conhecer e prosseguir em conhecer aquele que nós servimos. Então, tendo essa consciência, irmãos, de olhos simples, puros, vamos à letra B. Consciência boa. Uma definição, então, para consciência boa, talvez para nos ajudar a esclarecer: consciência em harmonia com a direção do Espírito. Consciência em harmonia com as direções do Espírito Santo. Então essa seria a essência. Já que nós temos um coração apto a receber as direções, nós precisamos de um outro órgão para que nos mantenha nessas direções. E esse órgão, então, é a consciência. A consciência está no nosso espírito. É uma das funções do espírito do homem. E a consciência, então, agora, ela, nesse aspecto, então você veja que eu já estou saindo do contexto da carta e indo para a essência. Ainda que Paulo não vai deixar de incluir essa essência aqui na carta. Muito pelo contrário, ele vai exortar Timóteo para assim: Timóteo, se nós fôssemos medir a sua consciência diante das suas atitudes em pastorear a igreja em Éfeso, como ela seria? Você está agindo, reagindo, está cuidando, não está cuidando, está deixando o seu dom esmorecer? Então Paulo vai tratar disso. Uma consciência em harmonia
Então Paulo está buscando dizer a Timóteo, um jovem na fé, mas que já tinha responsabilidade ali sobre Éfeso, dizer assim: Timóteo, checa a sua consciência. Só, irmãos, que aqui nós temos um risco, tá? Então nós vamos ler 2 textos a princípio, né, para que então nós possamos tentar construir algo com relação à consciência boa, porque talvez esse ponto seja um ponto mais difícil de nós tratarmos na nossa experiência. Então lembra que nós olhamos para lá e vimos que Cristo veio habitar em nós. Então ele é a nossa vida, Ele é o nosso coração. Então isso é algo que aconteceu porque Deus planejou. E agora, uma vez que o Espírito Santo habita no nosso espírito, nós temos uma consciência viva. Mas irmãos, ela não pode ser só viva, ela tem que ser boa. E o que é ser boa? É estar em harmonia com a direção do Espírito Santo. E aí então nós temos um grande desafio, tá? Então, primeiramente vamos a Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Os versos 1 a 4. Hebreus 10, 1 a 4. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, neste sacrifício, façam recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, o que ele está dizendo aqui? Que aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram sacrifícios transitórios. Em que sentido? Fazia-se a purificação no dia da Páscoa, os pecados do povo eram perdoados, a consciência recebia o perdão, ficava em paz. Mas o que acontecia? Eles começavam a pecar de novo, pecando. Um ano depois, o que precisava ser feito? Novo sacrifício, para novo perdão, para nova purificação. O que a carta aos Hebreus vai continuar tratando aqui? Que em Cristo, essa ação de perdoar os nossos pecados e nos dar uma consciência consciente de que fomos perdoados, aconteceu uma vez por todas na cruz. Então o cristão tem uma consciência consciente, veja, boa, consciente, viva, capaz de compreender que ele foi perdoado. Agora a minha pergunta é: quantos cristãos ainda não têm essa consciência? Eu só tratei de um aspecto aqui, porque há muitos irmãos nossos que não têm consciência que foi perdoado eternamente, porque eles professam assim: a salvação eterna. O que é uma salvação eterna? É uma salvação transitória? Não, é uma salvação eterna. O que é passar da morte para a vida? É passar da morte para a vida. O que é ser transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor? É ser transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. São ações que aconteceram na cruz e que estão sendo manifestas a nós, os filhos, cronologicamente, cada um no seu tempo. Mas uma vez que nós cremos, o que acontece com a nossa consciência? Ela fica consciente de que nós somos perdoados eternamente. É isso que nós celebramos na mesa. Então esse é um aspecto importante. Irmão, você tem que checar a sua consciência com relação a isso. Nós estamos aqui há 12 anos fundamentando essa realidade, que o que Cristo fez na cruz é suficiente para perdoar não só os pecados de todo cristão, mas do mundo inteiro, se esse fosse o propósito de Deus. Mas não é.
no sentido de que nem todo ser humano irá receber o propósito de Deus. Então a capacidade é para perdoar todos, mas nós precisamos receber. Então nós entramos nesta realidade, e o Espírito Santo vem habitar na nossa consciência. Então nós não precisamos fazer mais nada, nós não estamos aqui na mesa fazendo uma ação para que o Senhor nos perdoe ali na mesa, para que nós possamos participar. Não é esse o sentido da mesa. Nós estamos celebrando o que Ele fez e já nos perdoou, e então nós podemos celebrar. É muito diferente, irmão, mas é uma questão de consciência, de realidade. Quando nós olhamos para os elementos, ali há a vida do Senhor Jesus, ali há purificação do Senhor Jesus, feita na cruz. Então discernir o corpo é isso, é discernir o que aconteceu com o corpo do Senhor Jesus lá na cruz. Ele foi separado do Pai para que nós pudéssemos ser unidos. Isso é consciência consciente de que nós somos dele e ele é nosso. Tá? Um outro texto, 1 João capítulo 3. Primeiro João, capítulo 3, verso 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Mas olha o verso 20. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Coração aqui, a tradução mais precisa é consciência. Então, claro, irmãos, como eu disse, é um assunto muito difícil de ser trabalhado. Mas entendamos então a essência da consciência. Como é a nossa consciência? Ela deveria ser consciente de que nós somos perdoados, certo? Agora, se a nossa consciência ainda nos acusa, essa acusação é maior ou menor do que Deus fez em Cristo na cruz? Menor. Então, se ainda há uma acusação na nossa consciência, não se preocupe. Deus sabe o que Cristo fez na cruz por você e por mim, nós que cremos. Tá? Só que isso é fato. É fato. Tanto Hebreus como João está tratando de fato. Né? Nós cremos, a nossa consciência agora é consciente. Todos vivem essa realidade? Não. Alguns vivem com mais intensidade essa realidade, sim, outros com menos, né? Porque isso vai de acordo com o relacionamento individual de cada um, né? Do nosso amor cada vez maior ao Senhor. Então, qual a nossa responsabilidade diante desse fato? Vamos ver dois textos aqui bem interessantes, que precisam ser medidos à luz do que temos visto até agora. Abra em Romanos 14. Romanos 14, verso 22. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mais um texto nessa mesma linha, Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, verso 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados
em um só corpo e sede agradecidos. Então vamos lá, porque você viu que o texto está dizendo o quê? Se você tem convicção de uma coisa diante de Deus, guarde para você. Bem-aventurado é você que não se culpa naquilo que você entende ser a direção do Senhor para a sua vida. Isso é Romanos. Colossenses, juntamente com isso, vai dizer assim, olha, se uma atitude que você tem que ter, ou precisa ter, nessa atitude, antes ou durante essa atitude, há paz no seu coração, então esta é a direção do Senhor para a sua vida. Certo? Certo. Isso é fato. Isso não muda, né? Isso se chama o seu relacionamento com o Senhor, né? Isso se chama, então, que você deve sustentar essa convicção. É um direito seu. Ninguém deveria se intrometer nisso num primeiro momento. Então você precisa desenvolver isso, você precisa aumentar isso na sua vida, e você precisa ser responsável por isso que você diz ser, então, aquilo que é a direção do Senhor para a sua vida. Não deve haver omissão aqui. Se eu creio, eu sustento e sigo. Amém por isso. Cada um vai responder, então, à medida dessa convicção que tem. Então, sustentar essa convicção é muito importante. Então, desenvolver um relacionamento no Espírito com Deus é muito importante. Então, a sua convicção, ela precisa ser consciente, e essa consciência vem da sua relação vital com o Espírito Santo que habita em você e em mim. Então, ele dá direção para você? Dá direção para você. Dá direção para mim? Dá direção. Eu tenho que sustentar? Você tem? Temos que sustentar. Por isso que eu sempre falei que se você estiver num lugar onde a sua escolha for tirada, saia deste lugar. Porque uma das grandes verdades que sustenta a doutrina protestante é o sacerdócio universal. Você e eu, cada um individualmente, temos uma relação pessoal com o Senhor. Ninguém e nada deve se interpor com essa relação. Então esse é um lado da relação. Mas se você observar os dois textos, e obviamente que não é por acaso, os contextos dos dois textos estão inseridos no corpo, numa relação direta com o outro, com uma relação, então, que traz para nós a necessidade. Por isso que, juntamente com a bandeira da palavra, nós sustentamos a bandeira da reunião da igreja. A reunião da igreja é a manifestação clara de que nós somos um corpo, e nos reunimos aqui em torno do nosso Senhor Jesus. Você sozinho não é igreja, como o irmão João já bem colocou. Uma pedra sozinha não é uma igreja, não é uma construção. Pedro vai nos ensinar isso. Nós somos pedras vivas, sim, mas nós precisamos ser edificados, casa espiritual. O Senhor, a glória do Senhor não cabe só em você e nem em mim. A casa do Senhor tem que ser edificada para que ela seja cheia da glória do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos entrelaçar essa consciência individual com uma consciência corporativa. Nós sempre falamos, irmãos, qual é a vontade do Senhor para nós, nossa comunidade, neste lugar. Por quê? Porque a vontade do Senhor para nós, como comunidade, ela vai, de alguma maneira, guiar as nossas vidas e as nossas consciências, para que nós venhamos a cooperar com a vontade do Senhor neste lugar, nessa cidade. E isso é muito sério, porque, irmãos, muitos irmãos, num passado recente, num passado mais distante, num passado mais distante ainda, em convicções individuais, se perderam. Por isso que nós tentamos manter uma relação mínima com alguns irmãos, ainda que não sejamos daqueles, então, que são uma outra esfera, que ficam debaixo, então, de uma denominação tal e tal, e tudo vem de lá. Se você for para uma religião paralela, né, como já disse várias vezes, né, o que acontece aqui, acontece na China, acontece nos Estados Unidos, na mesma hora, no mesmo momento, a mesma ministração. Nós não somos desse extremo.
Nós cremos segundo as cartas que o Espírito escreveu às igrejas. Em cada localidade ele tinha uma forma, uma direção, uma admoestação. São 7 igrejas, são 5 admoestações severas, um chamamento e poderíamos falar um elogio, né? Mas um ânimo extra para a igreja de Filadélfia, que significa o quê? Irmandade. Tá? Então, irmãos, todos nós, João vai dizer no capítulo 2, verso 27, 1 João 2, 27, todos nós temos a unção que em nós permanece. Todos nós. Nós quem? Nós que cremos que o Senhor Jesus é o único Senhor Salvador. Qual é essa unção? Em primeira instância, a habitação do Espírito Santo. Mas, em essência, o quanto de Cristo está sendo formado em nós. Então, nós temos, ela é verdadeira, ela não nos permite ser enganada. Mas, como já bem colocado na abertura, irmãos, a unção tem um concorrente direto. O último inimigo a ser vencido lá no Antigo Testamento. Filisteus. Os Zeus aqui presente, todos os Zeus, né, são ferrenhos contra a unção que habita dentro desse eu. Lembra de Paulo em Romanos 7? Uma guerra Paulo vivia. Gálatas capítulo 5, o Espírito pleiteia contra a carne, para que nós não façamos o que a carne quer, e sim o que o Espírito deseja. Por que essa relação é uma relação essencialmente individual e essencialmente corporativa? Para que nós fiquemos protegidos dos nossos eus. Irmãos, nós precisamos uns dos outros. Essa relação de unção vem da boca de João, que é o apóstolo do amor, que trata uma relação direta do filho com o pai e do pai com os filhinhos. Então, nós precisamos ser protegidos de nós mesmos. Então, me permitam aqui frisar isso. Você precisa, eu preciso desenvolver uma consciência fresca. Isso é um aspecto individual. Porque o Senhor pode dar uma direção para um irmão e mudar a vida de muitos irmãos. Só que esse irmão precisa sustentar isso. Isso às vezes vai acontecer. Mas também pode acontecer o contrário. Um irmão ter uma ideia louca na cabeça e levar muitos outros irmãos a essa loucura. Então, na multidão do conselho, há sabedoria. Então, 1 João trata dessa relação da unção que é verdadeira, permanece em nós e nos guia a toda a verdade. Para terminarmos, rapidamente, letra C, fé sem hipocrisia. Fé sem hipocrisia. Então, a essência que Paulo está tentando levar Timóteo à consciência aqui, é uma fé que se agarra aos fatos. Uma fé que é o quê? É a convicção de fatos. Então, Paulo está levando Timóteo à reflexão. Timóteo, você está vivendo aí esse bombardeio de coisas erradas, tentando perverter a fé. Aparentemente, esses mestres são mestres de mentira. E aqui me permita um parêntese. Irmãos, quando um líder começa a se desviar da palavra, e a tendência quando isso acontece é para agradar aqueles que ouvem esse líder, sabe o que está acontecendo? Um alinhamento entre a vontade pervertida do líder e a vontade pervertida do que ouve. E o que isso vai acontecer? A consciência do que ouve, ela vai se alinhando à perversão do que ensina. Quando você vê, você tem um grupo de pessoas que você olha de longe e fala assim, como é que essas pessoas podem fazer esse tipo de coisa? Cristãos. Por quê? Porque elas foram ensinadas, a consciência foi doutrinada, a fé foi engessada, num conjunto de regras, doutrinas de homens.
O culto tem que ser assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode isso, não pode aquilo, né? Baseado em regras de homem. Paulo vai dizer: tudo posso, mas quando eu devo fazer? Quando isso glorificar a Cristo. Como que isso? Quando o corpo está sendo edificado. O aumento de Deus em nós gera glórias para Cristo. Foi isso que Paulo tratou escrevendo aos Colossenses. E ele vai dizer que lá aconteceu justamente o contrário. Eles não estavam glorificando a Cristo como cabeça. Então, irmãos, a fé se agarra em fatos. Quais fatos? Essencialmente, no que diz respeito a nós, né? Cristo cumpriu aquilo que ele se propôs a fazer. Isso é um fato. Está consumado. Então, a fé se agarra a isso, né? Isso é uma fé real, sem hipocrisia. A outra realidade: ele nos salvou eternamente. Aquele que creu, como já disse, passou da vida para a morte, e ponto final. E mais uma realidade: ele virá segunda vez e reinará nesta terra por 1000 anos, e aqueles que forem os vencedores reinarão com ele. Isso é muito claro em Apocalipse, claríssimo, né? Então é um fato de que ele cumpriu, ele está desenvolvendo e ele vai concluir. Então isso são fatos que a nossa fé deve se agarrar. Agora, como que isso se traduz na prática para nós? Só vou ler 2 textos e terminamos, tá? Hebreus capítulo 10. Esse então, só ler mesmo, porque certamente o irmão João vai ter muito trabalho quando ele chegar aqui, né? Já que ele está expondo a carta aos Hebreus, né? Trabalho positivo, né? Obviamente, para trazer para nós mais e mais realidades com relação à fé. Hebreus 10, lembra que nós começamos na consciência? Uma consciência que é consciente, como que ela age? Ele vai explicar aqui agora. Olha o verso 22, Hebreus 10, 22. No 19, 20 e 21, ele trouxe a realidade que ele começou à tona. E aí no 22 ele traz a realidade para nós. Diante de uma consciência consciente, o que ela faz, essa consciência? Aproxima-se. Então veja, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Veja, tendo a consciência purificada, coração aqui é consciência, de má consciência, é uma relação real. É como se ele dissesse assim: olha, a consciência tem que ser purificada dessas coisas que invadem a própria consciência. É uma consciência purificada de coisas que contaminam a consciência. Por isso que ele usa coração e consciência. E aí ele vai seguir: lavando o corpo com água pura, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, por quem fez a promessa é fiel. E aí ele olha onde ele vai: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Onde ele vai mais? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos a admoestação, e tanto mais quanto vedes o dia se aproxima. Você viu tudo que nós falamos até aqui resumido num texto? Tudo. Quando nós paramos de ter essas coisas, irmãos, a nossa consciência vai sendo cauterizada, e nós vamos perdendo, como Davi perdeu lá na realidade da velha aliança, a alegria da salvação. Nós vamos perdendo. Parece que o nosso espírito morreu de novo. Mas isso é só fruto, irmãos, de uma consciência que está se sujando com falsa doutrina, com doutrina de homens. E essa fé é uma fé sem fundamento. É uma fé que começa a se basear em coisas que agradam aos homens. Quando o Senhor Jesus veio, ele falou da hipocrisia com relação ao quê? Aos rituais judaicos, que não tinham realidade e não puderam conduzir o povo a Cristo. Ele vai falar: vocês são os hipócritas. Vocês estão ensinando um monte de coisa, mas vocês são incapazes de reconhecer quem eu sou.
Quantos ajuntamentos, e não é de hoje, você viu o texto aqui? Não é de hoje que isso está acontecendo. Quantos estão deixando de congregar? Quantos ajuntamentos hoje que sequer reconhecem Jesus Cristo como sendo o centro do amor de Deus? Há muitos ajuntamentos que nós, os homens, estamos mais no centro do que Cristo. Há muitos ajuntamentos que o Espírito Santo está mais no centro do que Cristo. Há muitos ajuntamentos que as famílias estão mais no centro do que Cristo. Há muitos ajuntamentos que a missão está mais no centro do que Cristo. E a lista aqui, irmãos, eu poderia falar a noite inteira. Misticismo, dons espirituais, louvor, oratória, tudo isso, irmãos, tem ocupado o lugar de Cristo. Isso é uma fé sem realidade, é uma fé hipócrita, é uma fé que negocia a doutrina. Então não percamos o contexto, a sã doutrina. Tá? E um último texto então, 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. 1 Tessalonicenses 1, 3. Recomendando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é a essência de uma fé que não é hipócrita, né? Você viu as três realidades? Operosidade da vossa fé, ou seja, quanto da sua consciência opera na sua vida com base no que ela é consciente. Entende? Quanto que a sua consciência opera nos seus atos com base no que ela é consciente do que Cristo fez. Isso é operosidade do que você crê. A sua fé opera como na sua vida e na minha vida? Depois, a abnegação do vosso amor, né? Lembra? Romanos 13, 14, que nós vimos lá? A liberdade é limitada pelo amor. Na casa do Senhor, Tiago, a misericórdia prevalece sobre a justiça. Isso é a abnegação, né? É o nosso eu sendo levado aos pés da cruz. E o último então, firmeza da vossa esperança. Qual a esperança que nós temos? O Senhor voltará, né? E aquele que for fiel reinará com ele. Esse é o contexto, né, daquilo que se projeta no futuro, tá? Então, coração vivo ele fez, o Espírito veio habitar em nós. Consciência boa nós precisamos desenvolver, irmãos. Ela está aqui, mas ela tem que se manter viva. E se isso se desenrolar, a nossa fé gerará realidade e não um teatro. Hipocrisia, teatro. Então é uma fé com realidade, não é uma fé teatral, que precisa de vários espetáculos para se mostrar viva. Então há muitos espetáculos aí para dizer que existe uma fé. Nós não precisamos de espetáculo nenhum, irmãos. Nós só precisamos do nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez te agradecemos pelo dom da vida que o Senhor nos deu, pela habitação do teu bendito Espírito Santo, que é o penhor e o selo daquilo que temos em ti. E parte dessa confissão do Espírito Santo dentro de nós é que breve o Senhor voltará. Breve o Senhor voltará. Então nós te agradecemos, Pai, por esse cuidado que o Senhor tem tido para com a tua igreja. Nos colocamos aos teus pés, colocamos o nosso eu, Senhor, diante de ti, para que o Senhor possa alcançá-lo e dobrá-lo diante a tua face. Te bendizemos, ó Jesus, e oramos em teu precioso nome. Amém.